A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Larissa e estou muito feliz de estar aqui nessa aula com vocês. A paz do Senhor, jovens! Eu sou o pastor Gideão Carvalho e estou muito feliz de estar nesta aula. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Luana e eu estou muito animada para essa aula. A paz do Senhor, jovens! O meu nome é Pedro e eu também estou muito animado para essa aula. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, localizada em Cariacica, no Espírito Santo e no Brasil. Você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Se estiver assistindo ao vivo, coloque seu nome, de onde você é, no chat, ou então faça um comentário. Se você é nosso aluno, também já deixa sua presença no chat. Antes de começar a nossa aula, eu peço que você dê um like, se inscreva em nosso canal, acione o sininho aí também e participe do chat. É muito importante que você interaja conosco. Nesse terceiro trimestre, aqui na classe dos jovens, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos refletir sobre a lição de número 11, que tem por título A Carne e o Espírito, a luta que existe em nós. Nós vamos ver que existe uma batalha ferrenha acontecendo dentro de nós. É a luta da carne versus o espírito. A luta dentro de nós para fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Aqueles que são conduzidos pelo espírito manifestam o fruto. E aqueles que resistem ao espírito manifestam, então, as obras da carne porque seguem a natureza humana pecaminosa. Os objetivos da nossa lição é explicar o que significa andar em espírito, compreender os perigos da ação da carne e saber o que é o fruto do espírito. Então vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te pedir para que o Senhor possa abrir os nossos corações e a nossa mente para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, jovens! Eu sou a Débora e eu estou aqui hoje para fazer o nosso texto bíblico da lição, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 23. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. E essa foi a nossa leitura. Agora vamos voltar para a nossa aula. Nós vivemos em uma sociedade que de tempos em tempos está em guerra. Atualmente, inclusive, nós estamos passando por muitos períodos de guerra em alguns locais do mundo. E essas guerras, elas geralmente acontecem por questões relacionadas a desejos de dominação, razões econômicas, as razões territoriais. Então, os homens, eles são capazes de matar e de morrer para que os seus objetivos sejam alcançados. E na esfera espiritual, não é diferente. Nós somos constantemente desafiados por uma guerra dentro de nós. Nós somos desafiados a satisfazer os nossos desejos e a buscar conquistas materiais. E isso pode comprometer diretamente a nossa espiritualidade. Jovem, você sabia que nesse exato momento há uma guerra no seu interior? Então, os nossos irmãos passados, nossos irmãos de Gálatas, da cidade de Gálatas, não sabiam dessa batalha. E Paulo, ele esclarece essa batalha espiritual interna no capítulo 5, que nós vamos discorrer aqui nesta aula. Nossas ações diárias são um reflexo de uma luta que ocorre dentro de nós. Carne
e espírito lutando, batalhando dentro de nós para terem a predominância. E o tópico 1 da lição traz o título Andando em Espírito. E agora temos uma pergunta para vocês aí no chat e pra gente também discutir aqui na mesa. A pergunta é a seguinte: você já se sentiu livre em Cristo, mas mesmo assim continuou lutando com as mesmas atitudes e desejos do passado? Escreve aí no chat os seus relatos e a gente quer abrir aqui também para ouvir as respostas. Eu posso começar respondendo, dando meu depoimento pessoal. Veja bem. Sim, a resposta é sim. Eu, Gideão, me sinto livre em Cristo. Eu sou um cristão, eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu sinto a minha vida renovada na presença de Deus. No entanto, diariamente eu sinto que há uma batalha dentro de mim para que eu ceda às tentações que me são assim apresentadas diariamente. Então eu convivo com essa realidade. Eu sou um servo de Deus, eu sei o que eu devo fazer para agradar o meu Deus, mas ao mesmo tempo tem uma batalha acontecendo dentro de mim. É como se a minha carne estivesse sufocada e gritando para mim, dizendo: olha, eu quero também ser satisfeita. E aí eu tenho que lidar com essa guerra espiritual dentro de mim. A minha resposta também é sim. Eu vivo uma vida livre em Cristo, buscando ao Senhor diariamente. Mesmo assim, a minha carne milita contra o espírito. E muitas das vezes, aquilo que o meu espírito deseja, a minha carne não deseja. E exemplos simples disso são, por exemplo, músicas. Quantas músicas, às vezes, já não ouvimos no passado antes de nos converter e ainda hoje sentimos a vontade de retornar a escutar essas músicas, mas o nosso dever é não fazer isso. É não acessar uma música que, às vezes, vai te remeter ao passado, vai te fazer voltar a práticas do passado. Um outro exemplo que a gente vê, inclusive, na Bíblia é quando temos o desejo de orar, de buscar ao Senhor na madrugada, mas também temos a vontade de dormir, ficar no nosso colchão, debaixo do edredom, e fica aquela luta. Sim, eu também sou livre em Cristo, mas na nossa vida cristã existe sim as dificuldades e as tentações. E a minha carne vai buscar sim cair nessas tentações, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos vencer. Eu me identifico muito com o que Paulo diz lá em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Miserável homem que sou, quem é que pode me libertar disso? E ali ele vai falando de uma guerra que acontece com o seu corpo, com os membros do seu corpo. Mas no final ele dá a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então aqui Paulo está reforçando que você, na sua mente, você segue a lei de Deus. Também como ele diz em Gálatas: eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E apesar dos maus desejos, as tentações que surgem a nós por causa da nossa natureza pecaminosa, nós precisamos aprender a seguir na fé do Filho de Deus, vivendo em espírito. Essa guerra, ela acontece porque ainda vivemos em um corpo carnal e caído. Então nós temos uma natureza que ela é tendenciosa para o mal, para o pecado. E ela está tentando a todo momento nos puxar para trás. Enquanto nós queremos avançar em Cristo, a nossa natureza humana tenta nos puxar para trás. Tiago, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Nós temos que entender que as tentações que acontecem conosco, esse desejo, essa vontade de fazer as coisas erradas, de pecar, isso provém da nossa própria natureza caída. Então não temos que, nesse primeiro momento, ficar culpando até mesmo Satanás, lançando tudo sobre ele como se ele fosse o culpado por tudo. Porque nós temos uma natureza humana caída e nós desejamos fazer coisas erradas. Então temos que estar atento para esse ponto aí. Mas essa luta não significa que somos derrotados. Na verdade, ela confirma que o Espírito está em nós, nos mostrando que há um caminho melhor. Porque a vitória sempre vem quando estamos andando em Espírito, ou seja, ouvindo a voz do Senhor, obedecendo o que diz a palavra, vivendo em comunhão com o Senhor. Eu já ouvi a seguinte expressão: às vezes nós vamos levantar a mão para repreender uma opressão que está na vida de um irmão, do próximo. E outras vezes nós vamos
apontar essa mesma mão para nós mesmos, repreendendo pensamentos, repreendendo desejos que vêm do nosso próprio pecado. E não há nada de errado nisso. Nós precisamos ter a convicção que Deus, Jesus Cristo, nos tirou da servidão, nos tirou de uma vida de pecados e Ele já venceu a nossa carne. Então, quando usamos o nome de Jesus Cristo para repreender qualquer pensamento, qualquer ideia que venha nos deprimir, podemos ter a certeza que vamos vencer no nome de Jesus, porque esse nome tem poder sobre todas as coisas. Uma coisa que precisa ficar bem claro para nós é que ser tentado não é pecado. Você ser tentado não é pecado. Existe até um hino da harpa muito legal que diz: tentado não cedas, ceder é pecar. Então todos os dias nós somos tentados a pecar. O fato de sermos tentados não significa que nós estamos em pecado, mas significa que está acontecendo uma guerra em nós. Boa notícia é que em meio às tentações, nós não lutamos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda e nos guia dia após dia, porque a liberdade verdadeira não é ausência de luta, mas é ter poder para dizer não à tentação e sim para Deus, porque agora estamos vivos espiritualmente. E é muito importante nós termos essa consciência enquanto filhos de Deus, livres em Cristo Jesus, que existe essa guerra e que vai vencer quem for mais alimentado. Então, Paulo estava escrevendo aos Gálatas que estavam, infelizmente, pendendo um pouco mais para o lado da carne, se desviando da graça, tentando misturar, encaixar a liberdade que eles tinham recebido em Cristo Jesus com práticas legalistas, como já vimos em outras aulas anteriormente. Então, Paulo, ele está aqui para reafirmar que os Gálatas foram chamados para liberdade, mas não era para que eles usassem essa liberdade para dar ocasião à carne, como ele diz: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então era uma liberdade, não uma liberdade para eles fazerem o que eles quisessem, não uma liberdade para eles criarem novos conceitos, novas ideias ou começarem a praticar coisas que não era permitido. Era uma liberdade para servir uns aos outros em amor. Era uma liberdade, uma oportunidade para andar no Espírito. Sobre essa liberdade que nós temos em Cristo, nós temos que saber aplicá-la. Porque eu já ouvi várias pessoas dizerem assim: eu sou livre em Cristo para fazer ou para não fazer. Então, veja bem, é preciso ter cuidado com essa expressão, porque essa liberdade que nós temos é liberdade para seguir a Cristo. Não é liberdade para você fazer ou não fazer. Você fazer uma coisa que é errado ou fazer uma coisa que é certa. Não, nós não temos essa liberdade de fazer o que é errado. A liberdade é liberdade para servir a Jesus e fazer as coisas certas. Então, Gálatas 5,16 diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra andai é uma ordem e não uma sugestão. Então Paulo está escrevendo aos irmãos Gálatas, eles não estão sabendo dessa batalha interior que existe e tal, e em determinado momento ele usa essa expressão: vocês precisam andar em espírito. Isto é um mandamento, é uma ordem. E se os Gálatas não andassem em espírito, eles estariam pecando. Então esse verbo no imperativo vai nos mostrar que, na verdade, isso é um dever cristão. Podemos até dizer que é uma obrigação do jovem cristão andar no espírito. Então não é uma opção. E se você, jovem, não andar no espírito, o que vai acontecer? Você vai satisfazer os desejos da carne. A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver se vocês estão afiados na Bíblia. Esse é o quadro Fato ou Fake. E o nosso primeiro participante é o... João Marcos. João Marcos, fato ou fake? Liberdade é a gente poder fazer o que a gente quiser. Isso é fake. Você pode ver Sansão, Saul, todos obedecendo a Deus, né? Não obedecendo à vontade de Deus. E você pega em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque fala: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Então é isso, a gente tem que ver para Cristo, não por nós. Estamos aqui com o... Riquelme, a Bíblia diz que quem ama o próximo cumpre toda a lei. Fato ou fake? é fato. Isso é um fato. Por quê? Então, a Bíblia diz que se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós cumpriremos toda a lei. Estamos aqui com o... Alisson, a Bíblia diz que o Espírito Santo ande de acordo com a carne e um completa o outro. Fato ou fake?
fake, o espírito e a carne andam em direções opostas, né? E a própria palavra diz que a gente deve andar não segundo as nossas concupiscências, né, da nossa carne, mas sim de acordo com o Espírito Santo. Estamos aqui com o Isaac. Isaac. Fato ou fake? Se nós andarmos segundo o Espírito, nós vamos cumprir todo o ritual da lei. Fato. Por quê? Porque se nós andarmos segundo o Espírito, nós já estaremos cumprindo a lei, que é a que Jesus falou no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estamos aqui com a Jéssica. Jéssica. A Bíblia afirma que as obras da carne são invejas, discussões e briga por posição. Fato ou fake? É fato. Por quê? Porque nada disso convém a quem é cristão. Como nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que seguir a Ele. E Deus nunca vai ser fofoqueiro, não vai ser maldizente, não vai causar intriga na vida de ninguém. Deus é amor, Ele é paz e nós temos que ser como Ele. Estamos aqui com a Rafaela. Rafaela. As pessoas que vivem praticando as obras da carne vão herdar o reino dos céus do mesmo jeito, se elas tiverem uma boa intenção. Fake. Claro que é fake. Por quê? Porque a boa intenção não vai levar ninguém pro céu. Se amamos a Deus verdadeiramente, nós obedecemos os seus mandamentos. Estamos aqui com a Lara. Lara. Quem está com Cristo deixou no passado os desejos e as obras da carne. Fato ou fake? Fato. Por quê? Porque quando você... eu não sei dizer, mas você tem uma nova vida. Então você tem que deixar o seu passado, os seus pecados, para viver uma nova eternidade com Deus. Obrigada a você, jovem, que participou e tá por dentro aí do fato ou fake. Mas vamos lá, em Gálatas 5,17 diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então essa luta, muitas vezes, ela não está visível aos nossos olhos. Ela acontece no íntimo, ela acontece dentro de nós. As decisões, aquilo que nós vamos fazer, antes de se tornar uma ação, começa com um pensamento. Tudo começa com uma ideia, tudo começa com um pensamento. E à medida que esse pensamento vai sendo alimentado ou cultivado, se ele for um pensamento do espírito ou se ele for um pensamento da carne, aquele que for mais alimentado vai vencer e vai se tornar uma ação. E essa ação, não tem jeito, vai gerar uma consequência que vai ser visível nos dois casos. Quer você haja pelo espírito, quer você haja pela carne. Essa luta mostra uma verdade. O novo nascimento não elimina a velha natureza pecaminosa. Se assim fosse, não veríamos nas Escrituras tantas advertências para que buscássemos a santificação e a mortificação constante do pecado que há em nós. Nossa mente e o nosso corpo são verdadeiros teatros de guerra de duas vontades. O viver na carne abrange conceitos, ideologias que nos mantêm no jugo da servidão e nos impede de viver guiados pelo Espírito Santo de Deus que nos oferece a liberdade. Um exemplo é a famosa frase: siga o seu coração, faça o que te faz feliz. Só que quando colocamos em prática um conceito como esse, nós estamos sujeitos a justificar condutas egoístas da nossa parte, que muitas vezes vão ferir o próximo, vão ferir o nosso irmão, quando o viver no Espírito consiste em servir-vos uns aos outros em amor. É a liberdade do pecado. É a possibilidade que mesmo quando somos tentados, quando achamos que um desejo vai nos consumir, que nós possamos colocar isso diante do Senhor e crer que Ele vai fazer uma obra de santificação em nós e que mediante a presença dEle em nós, poderemos crucificar a nossa carne. Em Efésios, fala sobre dardos inflamados. E essa é uma expressão muito forte utilizada por Paulo, que consiste em flechas com fogo na ponta. Elas eram utilizadas em batalhas para causar pânico e destruir estruturas. Isso quer dizer que o inimigo aponta esses dardos contra nós, que muitas vezes são pensamentos, sentimentos, às vezes até mesmo pessoas que vão impedir com que a gente faça a vontade do Senhor. São dardos que o inimigo mira no povo de Deus para acabar com chamados, para destruir amizades, para poder fazer com que um jovem perca a sua confiança no seu líder.
Mas esse mesmo versículo também fala sobre o escudo da fé, que é a palavra de Deus, é a comunhão com o Senhor, e diz assim, que com ele podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é possível trazer satisfação a duas naturezas, porque em Mateus, Jesus ele diz que não é possível servir a dois senhores. Então, quem conhece a Cristo terá de escolher que natureza vai agradar e fortalecer. A carne, ela representa a nossa natureza que busca satisfação naquilo que desagrada a Deus. E ela não desaparece quando uma pessoa recebe a Jesus pela fé e é perdoada pelos seus pecados. E esse texto, ele também nos mostra que o Espírito Santo, ele pode e deseja nos guiar para uma vida mais plena, em que manifestemos o fruto do Espírito. O que é carne? A carne é aquela parte nossa que só pensa no prazer, no ego, né, em desejos que nos afastam de Deus, e ela não morre automaticamente quando aceitamos a Jesus. Já vimos isso. Agora é importante que se diga que se a carne é um agente interno, podemos dizer assim, né, da tentação, nós temos também um agente externo da tentação, que é o diabo, que é Satanás. Então, diariamente, nós estamos diante desses desafios. Porque nós temos um agente interno de nossa tentação, que é a nossa própria carne, e ali começa tudo, e também temos um agente externo, que é o diabo. 1 Pedro 5,8 diz que devemos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Então nós temos esses dois agentes que estão lutando contra a gente, um dentro de nós e outro fora de nós. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Gustavo e hoje nós estamos para mais um Você Sabia? A guerra interior, carne versus espírito. Você já sentiu como se duas vontades estivessem brigando dentro de você? Uma te aproxima de Deus e outra te arrasta para os erros. Pois é, isso é real. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. Em Gálatas 5, Paulo diz que fomos chamados para ser livres, mas não uma liberdade para fazer tudo o que dá na telha. É uma liberdade para amar e servir aos outros, do jeito que Jesus fez. Mas tem um detalhe importante. Essa vida cristã não é nada fácil. A gente acorda e muitas vezes a nossa vontade natural, a carne, quer fazer tudo ao contrário do que o Espírito Santo quer pra gente. É um cabo de guerra acontecendo dentro de nós. E o que isso significa na prática? Se você luta contra o pecado, isso não quer dizer que você não é cristão. Na verdade, quem não sente essa guerra interna, provavelmente já se entregou à carne. Agora, quem é de Jesus, sente a luta e combate na força do Espírito. Isso é sinal de uma vida espiritual. Mas tem uma boa notícia chegando para você, jovem. A Bíblia não foca só na guerra, ela foca na vitória. Quando nós andamos no Espírito, ele nos dá força para vencer as vontades erradas, antes que elas virem atitudes erradas. E mais, o Espírito Santo começa a produzir em nós o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso cumpre a lei de Deus sem a gente precisar subir a ladeira sozinho. Resumo da história: não viva tentando agradar a Deus na força do braço. Ande no Espírito. Ele luta por você, transforma o seu interior e te ajuda a amar de verdade. A guerra dentro de você é real, mas o Espírito Santo nos ajuda. Agora é só seguir na direção dele todos os dias. Então, se dentro de você rola essa guerra entre o certo e o errado, entre o velho eu e o novo que nasceu em Cristo, não se assuste. Isso é sinal de que o Espírito Santo está aí, te chamando para uma vida mais profunda com Deus. Quando a Bíblia se refere a obras da carne, ela descreve, como diz o segundo tópico da lição, as ações
da carne, que são comportamentos que nos afastam de Deus, são contrários à sua vontade e produtos da nossa natureza pecaminosa. E essas ações, quando praticadas por nós, são extremamente destrutivas e vão nos afastar de Deus. Em Gálatas 5, Paulo descreve uma lista dessas obras e vamos citar aqui. Sabemos que existem 17 obras da carne, mas não são apenas 17, porque Paulo vai dizer depois lá na frente, e coisas semelhantes a essas. Então, além dessas 17, tem mais, a lista é bem mais extensa, mas não caberia colocar todas elas. E nós podemos classificar essas 17 obras da carne da seguinte maneira. A primeira classificação, pecados sexuais. Número 1, adultério, que é a violação do casamento. Número 2, fornicação, relação sexual voluntária entre pessoas não casadas. Número 3, imundícia, e aqui tem muita coisa, ó. Material pornográfico, fotos, computador, livros, revistas, sodomia, homossexualismo, lesbianismo e muitas outras coisas. E número 4, lasciviedade, que são pensamentos e desejos não corrigidos e indisciplinados. Segunda classificação, pecados religiosos, que são obras relacionadas a um espiritual corrompido. Primeiro nós temos a idolatria, que é colocar qualquer coisa, objeto ou pessoa no lugar de Deus. E a feitiçaria, que são práticas ocultas, manipulações espirituais, envolvimento com forças malignas. Essas obras atacam diretamente a soberania de Deus, buscando outras fontes de poder e direção espiritual. E a terceira classificação são obras ligadas ao relacionamento pessoal. Inimizades, que é a oposição contínua a alguém, contendas, ciúmes, que é o medo de perder o controle sobre alguém, iras, pelejas, dissensões, que são divisões no meio do corpo, heresias, que são falsas doutrinas, que está aqui no relacionamento pessoal, porque dividem o corpo de Cristo, dividem as pessoas, e invejas, que é o desejo do que é do outro. E essas obras detonam o relacionamento e criam um ambiente tóxico. Em quarta classificação, obras relacionadas ao descontrole dos desejos. E aqui nós temos homicídios, que é tirar a vida de alguém, ou como Jesus também ensinou, o próprio ódio por alguém. Ele diz que você já cometeu homicídio no seu coração. As bebedices, que é se entregar ao álcool, à embriaguez. E também as glutonarias, que é o excesso de consumo de comida, de bebida, de prazeres, até mesmo o consumismo também poderia estar incluído aqui, sem domínio próprio. São práticas que mostram falta de controle contra os impulsos dos prazeres carnais e impedem a ação do Espírito Santo. E para vencer essas obras, como já reforçamos aqui, somente andando no Espírito. Olá, queridos. Paulo diz que se você andar no Espírito, você não vai cumprir, não vai satisfazer os desejos da carne. O que é andar no Espírito? É viver uma vida controlada, guiada, preenchida, presidida pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus, por meio do Espírito Santo, controlar, encher cada célula do seu corpo, se ele dominar você, se ele controlar você, se ele for o mestre da sua vida, você vai vencer todos os desejos pecaminosos. O que é andar no Espírito? É viver uma vida entregue, cheia de devoção, uma vida subjugada debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. É uma vida cheia da palavra de Deus. Ser cheio da palavra é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus pulsa em nós a verdade da santidade, da pureza, do bom caráter. Quando nós somos cheios da palavra de Deus, nós amamos orar e buscar a Deus. O andar no Espírito é viver as disciplinas espirituais. Orar, jejuar, ler as Escrituras, congregar, guardar a nossa mente
desviar os nossos olhos do mal, manter os nossos joelhos no chão, clamando a Deus por misericórdia e nos enchendo do poder sobrenatural do Espírito Santo. Assim, nós venceremos todas as tentações e todas as potestades no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, porque podemos andar no Espírito. E quando andamos no Espírito, Ele produz em nós o fruto. Se Paulo apresenta uma lista extensa de como desagradar a Deus, ele também apresenta uma lista de virtudes que é denominada o fruto do Espírito. E ele começa nada mais nada menos com o amor. O amor é a base para todos os outros elementos do fruto do Espírito, porque foi por amor que Jesus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores. Autores e comentaristas bíblicos da nossa denominação, eles têm ensinado que o fruto do Espírito, na verdade, é o fruto no singular. Então, embora hajam várias obras da carne, em relação ao fruto, é um fruto. E esse fruto, conforme foi falado, é o amor. E logo depois vem o gozo, que é a alegria, um estado de satisfação que não depende de circunstância. E depois vem a paz, que é o terceiro aspecto desse fruto. A paz é uma tranquilidade interna que é refletida na harmonia entre relacionamentos. Esses três primeiros elementos, o amor, o gozo e a paz, vêm do relacionamento do salvo, do cristão, com Deus, ao passo que os demais são cultivados na comunhão com os santos. Longanimidade, benignidade e bondade. A longanimidade é sinônimo de paciência, de tolerância para ser resistente com as pressões da vida e com outras pessoas. O Senhor é longânimo conosco e nós também devemos ser uns para com os outros. Benignidade é benevolência, uma forma de demonstrar um trato amável com todos, mesmo com desafetos. Já a bondade é a generosidade na prática. Fé, mansidão e temperança. Fé ou fidelidade, que em grego é epstis, é sinônimo de confiabilidade, que é baseado em algo verdadeiro. Ter fé é também ser fiel e confiável em todos os sentidos. Mansidão é agir com brandura, mesmo que a ocasião permita que a ira seja a opção aceitável. Já a temperança é o domínio próprio, a capacidade de ser vitorioso em relação aos desejos da natureza humana. E de acordo com Paulo, não há lei para essas coisas, pois os que foram crucificados com Cristo vivem uma vida não mais na carne, mas na fé do Filho de Deus e crucificaram a sua carne juntamente com as suas paixões e concupiscências. Então as obras que antes faziam não mais podem ser feitas na vida nova, porque agora são livres em Cristo para não pecar. O pecado aprisiona, o pecado escraviza. E quando somos livres em Cristo, não vivemos mais uma vida escravizados no pecado. Então, é impossível uma pessoa afirmar que vive no Espírito, mas praticar coisas que são completamente contrárias ao Espírito. E é muito importante a gente reforçar que o Espírito Santo é o nosso guia para tudo. Ele deseja estar pertinho da gente, ser o nosso amigo. Ele nos conduz, ele nos orienta, ele nos ensina, ele ilumina o nosso caminho. Então você que é um cristão e que está buscando viver uma vida que agrada a Deus, busque ser guiado pelo Espírito Santo, porque ele sempre vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Estão fazendo isso aqui. Tá bom, Claudinha, sextou, hein? Até amanhã. Sextou, Lucas. Pra você sextou, porque pra mim lascou. Ué, por quê? Olha aqui o grupo da nossa sala. Olha os indiretos que estão mandando pra mim, ó, que eu não quis passar a cola. Livro bonito. Olha aqui os indiretos que estão passando pra mim, ó. Ó, só porque eu não quis passar a cola. Mas você ajudou todo mundo a estudar pra prova. É, aí, ó, tá reclamando que eu mais ajudei, ó. Roberto, Maiara, aqui, ó, Cleberson. Que isso, dá a mão que é o braço também? É, infelizmente. Eu tento ajudar eles, ainda mais que alguns não conseguiram quase passar na última prova. Só que além do estudo, quero que eu passe em cola também. Olha isso aqui. Não, segura aqui. Me segura. Pesado. Eu vou responder aqui, tá?
Tá bom. Queridinhos, gente falsa é pior que nota baixa, tá? Seus recalcados, vai estudar. Tainara, não precisa disso, Tainara. Fica um bando de desocupado fazendo nada. O menino trabalha, estuda, ajuda vocês querem cola e ainda fazer palhaçada com a cara. Deixa eu falar! Aqui, o menino, ele é gente boa. Trabalha, tem os defeitos dele, fica enchendo a paciência, fica. Mas ele sempre ajuda a gente, tá bom? Só porque ele não vai responder vocês fazem isso, vem aqui falar comigo então. Eu tô aqui no pátio, vem cá, eu tô aqui no pátio. Tainara, calma. Calma. Calma o quê? A gente não precisa fazer isso. Não precisa do quê, Lucas? Se Isso defender é natureza, meu filho. Somos seres humanos, tem que se defender. Tem que se defender, tem que falar, tem que abrir a boca. Tem que bater, tem que brigar. Ainda bem que pegou isso lá antes que fizesse alguma Me coisa. dá aqui, obrigada. Por nada. Sinceramente, eu gostaria de fazer isso. Não tô gritando aqui por dentro querendo fazer justiça também. Por que você não faz? Vai, meu filho, relaxa pra vida. Isso é injusto, Lucas, isso é injusto. Calma. Eu sei, mas eu sou cristão, Tainara. Eu tenho que controlar as minhas vontades. Porque se eu continuar falando aqui, achando que é justo, que é injusto, isso só vai alimentar a minha raiva, alimentar a raiva deles, e vai ficar gerando um ciclo de raiva sem fim, gerando ibope, gerando mentira, falação. Eu não levo desaforo pra casa. Você é doido. Você tem que se defender, você não quer se defender? Eu quero, Tainara. Eu quero. Só que eu prefiro agradar a Deus. E até porque Ele sabe de tudo. E Ele sabe da verdade. Então pede pra Deus te defender. Deus te abençoe também. Pois bem, vamos buscar viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Vamos buscar viver uma vida em constante oração. Só assim nós vamos conseguir desenvolver uma intimidade com o Senhor e conseguiremos, de fato, andar no Espírito em todos os momentos da nossa vida. O crescimento espiritual, ele é devagar. Ele é progressivo. Então, jovem, você não vai dormir de um jeito e acordar de outro. Não é assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Mas é como você plantar. Você planta alguma coisa, aí você rega, e aí tem um tempo de esperar nascer, brotar, crescer, desenvolver e frutificar. Então, assim também é a vida cristã. Então, o crescimento ele é progressivo, dia a dia, e aí, como se fosse assim, de repente você se vê fazendo algo que você não conseguia fazer. De repente você é uma pessoa explosiva e de repente você vai estar tratando com outras pessoas de maneira assim, calma, de maneira branda, né? De repente você tem um comportamento e agora você começa a melhorar esse comportamento. Tudo feito de maneira progressiva e crescente. Então, que esse crescimento esteja também acontecendo na sua vida. O fruto vai crescer. É inevitável. O Espírito Santo dentro de você é como uma semente poderosa. Parece que a carne é mais forte, mas com o tempo o Espírito vence. Se você é de Cristo, vai dar frutos, mesmo que demore. A pergunta é: você já percebe esses frutos na sua vida? O fruto, ele é o sinal de vida verdadeira. Ele não é o que te dá a vida, mas ele é um sinal de que você tem vida em Cristo. Quem tem o Espírito Santo vive diferente não porque finge ser bom, mas porque foi mudado verdadeiramente por Deus. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o conteúdo que foi passado aqui na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: qual é o caminho para viver em vitória e romper com as obras da carne? A. Buscar isolamento e evitar qualquer contato com o mundo. B. Depender apenas da própria força de vontade para vencer o pecado. C. Andar no Espírito, vivendo em comunhão com Deus e rejeitando as obras da carne. Ou D. Ignorar os desejos da carne e fingir que não existem. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, nosso tempo acabou e a resposta certa dessa primeira pergunta, com certeza, é a letra C de Cristo. Andar no Espírito, vivendo em comunhão com Deus e rejeitando as obras da carne. Segunda pergunta: o que caracteriza a batalha espiritual entre a carne e o Espírito? A. Uma luta externa contra os pecados das outras pessoas e do mundo ao redor. B. Um conflito interno contínuo entre a velha natureza pecaminosa e a nova vida no Espírito. C. Uma guerra que acontece somente antes da conversão, pois depois a carne é eliminada. Ou D. Uma tensão entre agradar a igreja e viver de acordo com os próprios desejos. Vamos lá, tempo na tela. E olhando bem aqui meu relógio, parece que o nosso tempo se esgotou. E a resposta certa dessa pergunta, se você colocou a letra C, uma guerra que acontece somente antes da conversão, pois depois a carne é eliminada, eu sinto lhe dizer que você errou, meu caro jovem, pois a resposta certa é a letra B, um conflito interno contínuo entre a velha natureza pecaminosa e a nova vida no Espírito. Terceira pergunta: qual afirmação expressa corretamente o que acontece com a carne após a conversão a Cristo? A. A carne é completamente eliminada no momento em que aceitamos a Jesus. B. A carne representa apenas o corpo físico e não tem relação com o pecado. C. A carne é um símbolo usado apenas no Antigo Testamento e não se aplica à vida cristã hoje. Ou D. A carne continua existindo, tentando nos controlar, mas agora temos o Espírito Santo para nos guiar. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, parece que nosso tempo mais uma vez se esgotou. E parabéns para aqueles que colocaram a letra D, que é a resposta correta. A carne continua existindo, tentando nos controlar, mas agora temos o Espírito Santo para nos guiar. Quarta pergunta: o que nos ensina Gálatas 5 sobre a guerra interior entre a carne e o Espírito? A. Que lutar contra o pecado e sentir essa guerra dentro de si é uma evidência de que o Espírito Santo está agindo. B. A presença dessa luta é um sinal de que a pessoa ainda não conheceu o Evangelho. C. O verdadeiro cristão não sente conflitos interiores, pois já venceu completamente o pecado. Ou D. A carne deve ser ignorada, pois ela não interfere na vida espiritual de quem crê. Vamos lá, responda no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra A, que é a correta. Que lutar contra o pecado e sentir essa guerra dentro de si é uma evidência de que o Espírito Santo está agindo. Muito bem, meus caros jovens, vamos agora para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que são as obras da carne? A. Pensamentos que não fazem mal a ninguém e podem ser controlados com o tempo. B. Atitudes exteriores que sempre vêm de fora e não têm ligação com a nossa natureza. C. Comportamentos e desejos que vêm da nossa natureza pecaminosa e nos afastam de Deus.
Ou D. Atos praticados apenas por pessoas que não conhecem a Deus e nunca foram à igreja. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, parece que nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa última pergunta, se você colocou letra C, comportamentos e desejos que vêm da nossa natureza pecaminosa e nos afastam de Deus, meus parabéns, você acertou. E foi isso, meus jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco mais do conteúdo da aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e voltamos para a finalização com os nossos professores. Tchau! Senhor meu Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor nos ensinou. Pedimos para que o Senhor nos ajude a manter a nossa carne mortificada, buscando em andar em espírito sempre. Que o Senhor venha colocar as tuas palavras no nosso coração e que possamos prosseguir te buscando diariamente e te priorizando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, jovens! Tchau, jovens! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor, jovens. Eu sou o pastor Gideão Carvalho. E pra mim é um motivo muito... Gente, fala tanto 30 assim. minutos só da paz do Senhor. Vamos lá. 3, 2... Vira um negocinho pra gente ficar vendo nossos rostos bonitos. Eu acho que eu mexi na Acho câmera. que mexeu na câmera. Bastante. Puxa vida, Pedro. Tô achando que essa câmera tá numa posição que tá me pegando aqui um pouco de baixo pra cima. Aí Tá depois me você deixando com papada. Ah, não, mas você tem mesmo. Um pouquinho mais. Aí, ó que já mudou. Mudou, Ó. mudou pro lado. Já mudou. Eu Ó, também já tô prefiro mais assim. Já tô mais slim, já tô mais. Lembrando que slim é mais largo, né? Skinny é que é mais apertadinho. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é... Não. Meu nome é Pastor Gideão. 3, 2... A paz do Senhor, jovens. Eu sou o pastor Gideão Carvalho. E estou muito feliz de estar aqui. Entendi, não. Meu nome é Pedro. Meu nome é Pedro. Você vai ver nesse domingo. Você vai entender. Vai entender nesse domingo. Rapaz, por que eu fui lembrar disso? Caraca, velho. Tá só começando. A paz do Senhor. Meu nome é Pedro. Carta de. De novo. Ui, ai. Que isso? Deu cãibra. Terceiro trimestre na classe de jovens. Antes... Lorena. Meu Deus. Parei. 3, 2, 1. A paz do Senhor, jovens. Eu sou o pastor Gideão Carvalho e estou muito feliz em estar aqui nessa... Nossa. 3, 2, 1. Então vamos orar. Senhor, eu quero te pedir... Senhor, que o Senhor... Eu desaprendi a orar. Quantas vezes a gente não quer orar, só que também temos a vontade de dormir e fica aquela batalha. Não, é verdade. Ela foi muito sincera agora. Foi. Fé, mansidão. Mansidão. Fé, mansidão e pigarro. Poderia ser o título de uma caneca. Fé, mansidão e pigarro. Fé ou fidelidade em grego, estis. Eu acho que não vai sair, não. Você chove, olhando no olho e falar, pá, dá aquela... Pois bem, jovens, vamos viver uma... Pois bem, jovens. Pois bem, pessoal. Meu Deus. Meu Deus. Pois bem, pois bem, meu jovem. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?